tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas que são muito parecidas, porém com significado bem diferente. Expectativa e esperança. Você já parou para pensar que são palavras próximas, mas com significado muito diferente? Primeira vez que eu escutei a diferença entre as duas palavras, eu estava numa palestra da blogueira Cris Guerra, e ela citava um escritor Fabrício Capinejá, o gaúcho, né? Em que ele falou isso no evento que ela foi. Naqueles dias eu estava vivendo uma experiência de tanta frustração e que aquilo caiu no meu coração assim como, sabe, quando a coisa cai certeira, como alvo certo? E aí eu comecei então a refletir sobre a diferença de expectativa e de esperança. Comecei a buscar artigos sobre o tema, tentar entender e fazer uma leitura também do que estava se passando comigo naqueles dias. Depois de assimilar melhor esse tema, eu quis compartilhar com você, porque pode ser que te ajude também, como ajudou a mim. A mulher, e aí, eu acho que o ser humano em geral, ele vive com expectativa. Só que me parece que nós mulheres temos expectativas muito altas. E o que seria a diferença de expectativa e de esperança? A expectativa, ela está ligada àquilo que é controle. E a esperança está ligada àquilo que é abandono. Eu vou ser um pouco mais clara. A gente vai fazer uma viagem, a gente tem vontade de fazer uma carreira, estudar, a gente começa a se relacionar com alguém ou está interessado em alguém e logo, logo você cria toda a expectativa em relação àquilo. Então ela pode se dar na dimensão afetiva, na dimensão da maternidade, na dimensão de um grande fato que está por acontecer, num projeto que você guardava e que você estava esperando aquele grande dia para lançar. Ela pode se dar em vários níveis. Mas o que vai fazer essa diferença? Porque na expectativa, a gente quer controlar todo o processo. É como se nós colocássemos uma exigência e fizéssemos um roteiro, um cenário pré-determinado, onde vai transcorrer aquela cena que nós imaginamos, entende? Então, por exemplo muito sutil, assim, eu vou pegar no caso da mulher, eu não estou vivendo essa dimensão hoje, eu estou casada, muito bem casada, graças a Deus, então eu não vivo isso. Eu fico imaginando o que deve ser hoje começar um relacionamento em tempo de WhatsApp. A mulher começa a relacionar com o cara e tudo, aí ela vai e manda mensagem para ele. Ela vai e manda mensagem e ela espera prontamente uma resposta dele. Aí ela vê nos dois pauzinhos azuis que ele leu a mensagem, que ele viu, mas ele não responde. Porque ela criou toda uma expectativa, não, ele vai me responder prontamente. E às vezes ele nem respondeu naquele momento porque ele não tinha condições de responder. Mas aí a gente já cria todo um filme de frustração dentro de nós. Isso deve ser algo que para quem está solteiro, para quem está buscando um relacionamento, deve estar vivendo isso. E eu louvo a Deus de não ter namorado nesse tempo de WhatsApp, porque deve ser frustrante você ver os dois pauzinhos azuis e a pessoa não ter respondido. Mas voltando a outros aspectos, a expectativa é como se fosse um filtro que você determina como que o outro vai olhar os fatos, vai olhar o fato que você está narrando, que você está comunicando. Então você chega, por exemplo, para dar uma grande notícia, né? E aí você imagina que vai receber calorosamente aquilo, que aquilo vai ter um impacto na vida do outro, que aquilo vai ter um retorno, e de repente você recebe um banho de água fria. Isso tudo é expectativa. A expectativa sempre frustra, gente, porque o nosso padrão de exigência é muito alto, né? Oscar Wilde, que é um dramaturgo britânico, ele fala o seguinte: existem uma graça e uma desgraça que acontece na vida do ser humano, e ele vai falar o seguinte, que ele conseguir muito aquilo que ele almejava e ele não conseguir. Quando ele não consegue, é a frustração de não conseguir, e quando ele consegue, é a frustração de pensar assim, não foi como eu queria, não foi como eu imaginei, aí eu pensava que ia ser diferente. Ou, pior, a nossa essência humana de sermos extremamente limitados, de desejar algo profundamente, e quando nós alcançamos aquilo, logo, logo aquilo perde a graça. Eu sonhava com aquele carro, comecei a andar com o carro, já não tem graça. Eu sonhava com aquela casa,
Eu queria construir minha casa e tal, e nos primeiros meses, né, eu ainda ficava curtindo a casa, as visitas chegavam, eu levava as pessoas para ver a casa, os cômodos. Hoje, não tem graça. Então, nós somos esses seres constantemente em busca. A expectativa é isso. É você criar muita, muita, muita espera em torno do outro. E também espera em torno de você mesmo. Porque eu fiquei pensando comigo, em alguns momentos a gente se frustra não com o outro, com o olhar do outro, com a não resposta do outro, com o silêncio do outro, com desprezo, com desdém, mas a gente se frustra também conosco mesmo. Quando você se programa para uma causa, para um projeto, e você olha e fala assim, eu não dei conta. A gente está aproximando aí do fim do ano, é esse tempo da gente fazer aquele diário, né, aquele inventário do que eu fiz esse ano, quantas coisas que eu me programei a fazer e eu não consigo fazer. E aí dá aquela frustração. E a frustração faz o que com a gente? Nos paralisa. Ela nos paralisa, eu não sou capaz, eu não dou conta. Então esse é um aspecto. Já a esperança não. E aí você vai ver aqui no vídeo que eu coloquei expectativa no título, com letra minúscula, e coloquei esperança em caixa alta. Eu não estou falando aqui de qualquer esperança, eu estou falando de uma esperança em caixa alta porque ela é uma virtude teologal. A esperança nunca decepciona. Paulo escreve nas suas cartas, a esperança nunca decepciona. A esperança é aquela que nós nos surpreendemos. E é uma riqueza muito grande aprender a viver dela. Porque na esperança eu não crio essa expectativa, eu simplesmente me abandono. E ao me abandonar, eu recebo as surpresas que Deus tem reservado. Eu contei para vocês outro dia, nos outros chatelaines para trás, eu contei a história da Pamela, não foi? Que eu fotografei uma mulher cadeirante. Poucos meses atrás eu tinha vivido uma experiência de frustração profissional. E, enfim, mas eu não deixei que aquilo me paralisasse. Então, quando eu fui lançar o Ivna Sá para mulheres, eu determinei para mim mesma que eu não queria ter expectativa, eu queria ter esperança. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. E aí eu fui surpreendida. Eu fui surpreendida porque eu não imaginava que tão rapidamente apareceria um desafio, uma experiência tão gostosa como foi a experiência de fotografar a Pamela. Expectativa e esperança. Eu prefiro me abandonar nessa esperança que nunca decepciona. Ela tem um nome. Para mim ela tem um nome, ela é Jesus Cristo. Ele é a grande esperança. Ele é que gera esse consolo na nossa alma. Ele é o grande amigo. Aquele que está sempre presente e que tem sempre uma surpresa a nos ser dada. Eu desejo que, a partir desse vídeo de hoje, você possa pensar um pouco sobre as suas expectativas e fazer essa experiência de se abandonar à esperança que Ele prometeu, que Ele promete, porque Ele é. Obrigada.